Boa noite, Luísa. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, né? O convite da Saulinha, da Conceição. A palavra é sua. Muito obrigada pela oportunidade. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui está aparecendo? Para você está aparecendo compartilhado? Tá aparecendo, tá tudo ok. E está a tela cheia. Isso. Então, vamos falar um pouquinho de indulgência. Quando nós falamos de indulgência, nós normalmente pensamos na bondade de Jesus e na bondade daqueles que merecem nosso carinho, a nossa atenção. E muitas vezes também confundimos. Afinal de contas, muitas vezes nós achamos que ser indulgente é aceitar tudo. E aí vamos ver os exemplos de Jesus com indulgência. Aqui, a pessoa, não importa o que a pessoa fez. Veja, isso não é aceitar o erro, mas é perceber que se eu fizer uma prece, eu vou ajudar esta pessoa a retornar ao caminho do bem. Se eu oferecer a ela o meu carinho, a minha atenção, eu vou ajudá-la a retornar ao caminho do bem. Então, ser indulgente é diferente de ser conivente. Isto é, eu sou indulgente, mas eu não preciso aceitar tudo que as pessoas fazem, de certo ou de errado. Então, vamos pensar um pouquinho no significado dessa indulgência. Vamos lembrar de Jesus. Para isso, nós estudamos Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, capítulos 9 a 13, item 14, e Emmanuel, no livro O Consolador. Também usamos outros livros que nós colocaremos a referência à medida que formos citando. Indulgência é a capacidade de ser tolerante às ações ou particularidades dos outros. É atitude compreensiva, fraternal, perante as faltas, deslizes e faltas alheias. Clemência, tolerância ou perdão. Gente, continua em tela cheia, continua visível a apresentação? Então, tá bom. Tá tudo certinho. Então, vamos pensar no significado de sermos tolerantes. Quantas vezes nós precisamos que sejam tolerantes conosco? Quantas vezes nós gostaríamos que as pessoas vissem o nosso lado da história? Quantas vezes gostaríamos que as pessoas entendessem a nossa dificuldade? Ora, quem de nós pode dizer nunca errei? Ninguém. Quem de nós pode dizer que nunca precisou que alguém fosse tolerante consigo? Ninguém. Todos nós precisamos, sim, que sejam tolerantes conosco. E que pensem, se estivesse nas mesmas condições, será que eu não faria a mesma coisa? Se eu tivesse com o mesmo problema, será que eu não faria igual? É uma questão a ser colocada. Nós faríamos sim, muitas vezes.
Ah, mas isso eu não faria mesmo. É uma questão de princípio. Muitos de nós dizemos: se não fazemos nessa, se já conseguimos observar o bem, se já conseguimos não aceitar ou não praticar determinadas atitudes, será que em outras reencarnações nunca fizemos? Será que é a primeira vez? Será que não aprendemos e hoje temos princípios sólidos porque não tivemos esses princípios no passado e enfrentamos as consequências das nossas escolhas? Então, vamos pensar um pouquinho quando falamos de tolerância, quando falamos de entendimento. Atitude compreensiva e fraternal perante os deslizes e faltas alheias. Ser compreensivo, ser fraternal, é diferente de eu compreendo e você faz aquilo que você quiser. Veja, a mãe, quando visita o filho numa casa de correção, ela compreende, ela é fraterna, e isso não significa em nenhum momento que ela aceita ou que ela é conivente com o erro do filho. Mas a atitude dela vai permitir que ele veja que ele não está sozinho e que ele pode mudar, sim, de atitude. É, nesse sentido, a atitude compreensiva e fraternal. Clemência, tolerância ou perdão. É assim que nós convivemos. E Jesus exercita isso em algumas passagens. Em Betesda, havia um homem paralítico, 38 anos. Se nós pensarmos no tempo médio de vida à época de Jesus, ele passou uma vida ali paralítico. E Jesus o vê deitado e sabia que ele estava assim há muito tempo e pergunta: queres ser curado? Por que Jesus pergunta: queres ser curado? Porque receber a cura de Jesus significa ser curado espiritualmente, é assumir um compromisso com o bem, é mudar de atitude, é rever as próprias atitudes. E o enfermo disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus entende também o sentimento da época. Esse tanque de Betesda eram 5 tanques. E eles acreditavam que, de tempos em tempos, um anjo entrava e agitava aquelas águas. E acreditavam que o primeiro a entrar nas águas, quando elas eram agitadas, seria curado de toda e qualquer doença. Então, é claro, ficava sempre a expectativa. E quem tinha mais condição, ou quem tinha pessoas a seu redor que colocasse a pessoa na água, a pessoa seria curada. Era uma crença. Hoje a gente sabe que Jesus cura o espírito, por isso que ele pergunta: queres ser curado? Ele faz essa pergunta porque ele estava pronto, esse homem.
depois de toda essa experiência, depois de toda essa vida, depois de tantas dificuldades, ele teve mais do que tempo para rever as próprias atitudes, ele teve mais do que tempo para compreender e mudar. E Jesus lhe diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem imediatamente levanta, se vê curado, toma o leito e põe-se a andar. Quando nós falamos leito, nós imaginamos aquela cama de madeira pesada. Não, era como se fossem esteiras. Por isso, toma o seu leito. E ele é visto com um leito, isto é, com a sua esteira, o seu lugar de dormir. E os fariseus perguntam: é sábado? Você sabe que não pode carregar a cama num sábado? E ele diz: o homem que me curou pediu para que eu carregasse a minha cama. E ele não soube dizer quem o havia curado. Mas mais tarde, ele encontra Jesus no templo, vê que Jesus o curou, e Jesus lhe diz: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus o acolheu. Jesus aliviou a sua dor. Deu a ele a oportunidade de refazer os caminhos. Só que Jesus disse: se cuida. Não vai repetir os erros do passado. Você não precisa repetir os mesmos erros. Você pode, sim, continuar agora com uma nova consciência. É nesse sentido que nós falamos de acolhimento. Jesus não o elogiou pelo erro, mas o acolheu. E tem uma outra mensagem. Afinal, nós sabemos que, pela lei judaica, uma mulher surpreendida em adultério, ela, da época de Jesus, bem entendido, não é a lei atual, ela era apedrejada. Ora, essa mulher foi pega em adultério. E eles queriam que Jesus entrasse em contradição. Vai aceitar o adultério ou não? Vai condenar a mulher ou não? E Jesus olha, sabe que eles estão querendo, na verdade, que ele dê uma resposta. Se ele apoiasse a mulher, aí se diria, ele é um homem que apoia o adultério. Mas se ele condenasse a mulher, eles diriam, ele não é tão bom assim. E Jesus escreve na terra com o dedo, segundo o Evangelho de João. Refletindo, e eles insistem na pergunta. E Jesus sabiamente diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quando nós falamos de indulgência, nós falamos de nós. Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Não só no caso de adultério, mas nas diferentes situações da vida. Nós vemos uma pessoa fazer alguma coisa
que nós entendemos que é errado. E, na maioria das vezes, é. Mas nós vamos ver que este erro, quais eram as condições da pessoa quando fez o erro? Será que nós nunca erramos? Será que nós estamos prontos para tirar a primeira pedra? Então, vamos analisar isso. E vamos, não é fazer pelo menos uma prece por aquele que está errado. Lembrar que ele é um irmão nosso e que, muitas vezes, a nossa prece pode ajudar esse irmão ou essa irmã a voltar ao caminho do bem. Jesus torna a se inclinar e continua escrevendo no chão. E as pessoas que a acusavam, todas elas foram se retirando, começando pelos mais velhos, porque são aqueles que tiveram mais tempo para errar mais. E os últimos saem, Jesus fica só com a mulher, e Jesus não vê ninguém mais além da mulher. Ele pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isto é, não vamos repetir os mesmos erros. Vamos tentar não errar. Vamos seguir o caminho, procurando fazer o certo, fazer o melhor, sabendo que nem sempre estivemos certos, nem sempre fizemos o melhor, nem sempre tivemos essa capacidade. E aí, nós vamos lembrar da figura do Cristo, junto da pecadora apedrejada. Ora, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vai e não peques mais. Será que nós lembramos disso nos momentos difíceis? Ou nós usamos a nossa ira e muitas vezes a nossa sede de vingança ou a nossa falsa justiça? Nós saímos julgando. E Jesus diz: não julgueis para não serdes julgados. Muitas vezes a nossa ira não é uma boa conselheira. Nós queremos uma justiça imediata. E essa justiça imediata, será que ela é justa? Será que nós estamos sendo justos? Na maioria das vezes, não. Nós não conhecemos todos os lados da questão. Nós não conversamos com todo mundo. Nós não fizemos a nossa parte. E não temos autoridade moral. Porque estamos começando a aprender a fazer o bem. Então, que nós podemos aprender. Se vamos julgar alguém, julguemos a nós mesmos, em primeiro lugar. Vamos lembrar que quando apontamos um dedo na direção do outro, os demais dedos estão na nossa direção.
vamos compreender que nem sempre nós estamos certos. Nem sempre nós olhamos de uma forma justa. Nós ouvimos de uma maneira justa. Então, aquele a quem atribuímos uma falta, será que nós também não fizemos? E aí nós lembramos Paulo de Tarso na sua epístola aos Romanos. Por que não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero? Esse faço. Gente, nós queremos fazer o bem. Nós queremos ser bons. Nós queremos verdadeiramente ajudar e fazer o bem. Mas nós somos traídos pela nossa negatividade. Nós somos traídos pelo nosso orgulho. Nós somos traídos pelo nosso egoísmo. E somos traídos por sentimentos ainda inferiores. Esses sentimentos ainda inferiores, eles, com certeza, eles vão sendo burilados, eles vão sendo trabalhados. Nós vamos nos reeducando ao longo das reencarnações. Ao longo das reencarnações. Não é alguma coisa imediata, não é alguma coisa rápida, não é alguma coisa que amanhã esse meu sentimento de orgulho, de egoísmo, de falta de solidariedade vai ser modificado. Nós dizemos que qualquer processo em educação é lento. E reeducar os próprios sentimentos é mais lento ainda. Portanto, se é mais lento ainda, nós vamos andando devagarinho quando conseguimos. Chopin, o grande músico, um pianista clássico, que viveu entre 1º de março de 1810 a 17 de outubro de 1849, reverenciado até hoje, ele dizia o seguinte: o meu desejo é que conseguisse eliminar todos os pensamentos que envenenam a minha felicidade. Não é um privilégio dele. Todos nós gostaríamos de eliminar todos os pensamentos que envenenam a nossa felicidade. Só que nós, muitas vezes, tiramos uma espécie de prazer ao aceitarmos estes sentimentos. Nós queremos pensar positivo, mas aí nós vemos uma cena de novela ou de filme e nós nos envolvemos. E nós queremos que o vilão ou a vilã seja punida ou punido, de maneira exemplar, de preferência. Isso não envenena a nossa felicidade? Envenena. Por quê? Porque é o nosso estágio evolutivo. É assim que nós convivemos. É assim que nós nos relacionamos conosco e com as pessoas que nos são próximas. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com os nossos sentimentos.
e principalmente com os nossos sentimentos negativos. E aí, essa escadinha, eu vou usar só o primeiro e o segundo degrau. Benevolência, pensar no bem, agir no bem, fazer o bem. O dia que nós conseguirmos pensar no bem e fazer o bem, com certeza nós teremos mais paz. Com certeza nós estaremos mais próximos. Nossos sentimentos estarão reeducados. E com os sentimentos reeducados, nós vamos começar a ver o outro através desses sentimentos positivos e reeducados. Na maioria das vezes, nós julgamos as pessoas que convivem conosco por nós. Muitas vezes nós vemos no outro os mesmos defeitos que nós temos. E aí nos tornamos intolerantes. Porque nós não queremos ver os nossos, mas nós vemos do outro. E em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 4, nós temos o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Normalmente, nós usamos a nossa própria medida para julgar o outro. Quando somos intolerantes com os outros, também somos intolerantes conosco. Só que nós não percebemos o quanto estamos sendo intolerantes. É mais fácil ver o argueiro no olho do outro do que a trave que nós temos no nosso próprio olho. É mais fácil nós julgarmos o outro por coisas que muitas das vezes nós já fizemos no passado ou ainda fazemos. E Jesus sabiamente diz: como você pode tirar o argueiro do olho do outro sem tirar a trave do meu? Ora, tiramos o argueiro. Primeiro vamos tirar a trave. Vamos julgar com benemerência, julgar com entendimento. Vamos julgar com justiça, entendendo todos os lados da questão. E vamos ver primeiro se nós não fazemos a mesma coisa ou se já não fizemos no passado. E Emmanuel, no livro Estude Viva, na mensagem Acidentados da Alma, ele fala o seguinte: compadece-te dos caídos em moléstia ou desastre, que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Quem de nós não tem alguma comovedora mutilação? Todos nós temos história. Todos nós temos experiências passadas. Agora, essas mutilações nem sempre são físicas. E elas nos levam a tomarmos atitudes ou comportamentos que parecem estranhos. Muitas vezes nós somos agressivos.
por causa de uma dessas mutilações. Muitas vezes, nós não conseguimos falar aquilo que sentimos por causa dessas mutilações. Todos nós temos a marca do acidentado ou da acidentada da alma. Muitas vezes, aquelas pessoas que parecem muito seguras e até arrogantes, elas estão escondendo uma ferida muito maior do que aquela que nós imaginamos. Só que elas escondem essa ferida, fazendo como se elas não estivessem. Mas nós não sabemos a dor dessa lesão, porque elas não aparecem. Todos nós somos portadores de chagas ocultas. Muitas vezes, nós somos menos atrativos e desejáveis do que gostaríamos. E qual é a nossa dor? Nós não queremos que as pessoas vejam as nossas dores. E Emmanuel ainda diz: não te digo que aproves o mal sob a alegação de resguardar a bondade. Uma crítica construtiva reergue uma pessoa. Muitas vezes, uma palavra mais firme reergue uma pessoa. Mas nós vamos ter que fazer isso com amor. Afinal de contas, a retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Muitas vezes nós precisamos de remédio amargo. Muitas vezes nós precisamos da dor da injeção, da picadinha da vacina. Então, tenhamos prudência e piedade diante dos acidentados da alma. Vamos lembrar do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Vamos, sim, orientar, mas orientar sem agredir. Orientar sem ferir aquele que já está ferido ou ferida. Vamos buscar restaurar sem destruir. Vamos procurar não aumentar a dor da pessoa. Eu sei, tem hora que nós perdemos a paciência, eu também perco. Mas vamos começar o nosso processo de reeducação. Rever as nossas próprias atitudes. E aí nós vamos lembrar de Jesus, acolhendo, orientando, sem agressividade, sem aumentar a dor daquele que já está ferido. E vamos lembrar que em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à Terra para curar os sãos. Porque todos nós somos, em algum momento das nossas vidas, acidentados da alma.
e como acidentados da alma. Seguimos em frente, nos defendendo como podemos. E queremos, sim, a tolerância, a compreensão e a ajuda. Vamos ajudar. Vamos fazer aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem. Vamos ser indulgentes. Vamos amar, aprender a amar. E vamos lembrar que o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Vamos cobrar menos e doar mais. Vamos parar de exigir menos compreensão, mas vamos procurar compreender, vamos procurar ouvir. Porque procurando compreender e procurando ouvir, nós estamos nos aproximando dos exemplos de Jesus e estamos pavimentando o caminho do nosso progresso. Muito obrigada.